Bom dia, quinto ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Hoje a aula de língua portuguesa, dia 15/12/2020. Nós vamos iniciar fazendo a correção da atividade proposta na aula anterior, que era a interpretação do texto pré-adolescente é criança. Questão número 1. O artigo lido foi publicado em um jornal, no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para o leitor quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda às perguntas sobre o artigo que você leu. Pré-adolescente é criança. Letra A. Quem é o autor? É Roseli Saião. Quando foi publicado? Em 11 de abril de 2015. Qual é o título do texto? Circule. Pré-adolescente é criança. Questão 2. Esse artigo de opinião está em uma seção do jornal chamado Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Uma das sugestões é que provavelmente porque tem o objetivo de fazer o leitor pensar, refletir sobre um assunto como se fosse um desafio de quebra-cabeça. Questão 3. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Converse com os colegas sobre isso. Então aqui vocês iriam dar a opinião individual de vocês, então são respostas pessoais. Questão 4. Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. É que eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar a criança de pré-adolescente. Ou ser criança é muito, muito importante. Questão 5. Leia estas expressões: pré-provas, pré-jogo e pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Pré significa antes de alguma coisa. Questão 6. Como a autora explica a expressão pré-adolescente? É uma pessoa que não é mais criança, mas também não é adolescente. Questão 7. De acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescentes? É de 11 ou 12 anos. Questão 8. Releiam este trecho. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Conversem e explique qual a provável razão para os adultos não gostarem de ser chamados de pré-velhos. Como nós estamos em aulas remotas, vocês iriam responder com a opinião individual de vocês. Então, uma das sugestões é porque eles não querem se sentir velhos. E hoje, dia 15/12/2020, vocês vão responder as 3 questões da página 123, continuando a interpretação do texto pré-adolescente é criança. Questão 9. Quando queremos defender uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrito. Marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo. Pré-adolescente é criança. Então aqui nós temos 4 opiniões, vocês podem marcar mais de uma opinião. Primeira opção é: pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. Segundo,
Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças. Terceira, deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco. Quarta opção, pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Então aqui vocês vão assinalar com um xizinho mais de uma opinião, uma opção. Questão 10. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que aí sim acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. Aí vocês vão escrever aqui qual é o conselho que a autora deu aqui nesse conselho aqui, ó, que está escrito aqui nesse trecho. Vocês vão explicar aqui nessas 3 linhas. Questão 11. Você leu um artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre o assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião defendida pela autora. Questão 11, você vai marcar apenas uma opção. São 3, você marca uma. Primeira é: use seu tempo livre e brinque muito. Segunda opção: ser criança já dura bem pouco tempo. Terceira opção: ser criança é muito importante. Então você vai analisar e vai assinalar, marcar a opinião que expressa a principal opinião defendida pela autora. Então, pessoal, responda essas 3 questões da página 123. Quando terminar, tire uma foto e me envie. Boa atividade!